Olá, alunos. Então, vamos continuar nossas aulas, né? Na primeira aula que vocês tiveram, vocês viram, a gente falou sobre o método científico e todas as turmas, na verdade, falaram a mesma coisa, né? Eu acredito que, para começar a falar sobre ter aulas de ciência, né, que fala sobre ciência, a gente precisa entender como é que a ciência trabalha. Tem a mesma, né, a mesma linguagem. Desfazer alguns, de repente, alguns entendimentos equivocados do que como é que a ciência funciona, né, porque por muito tempo a ciência é questionada, né, eu ouço nas aulas falando sobre teorias, teoria da evolução, é só uma teoria, então não teria tanta validade, quando na verdade a gente entender que teoria é algo que passou por um processo do método científico, onde existem evidências, experimentos, comprovações que chegam ao nível que a gente tem um nível de confiança para afirmar alguma coisa, né? Para chegar numa conclusão lógica e comprovável, né? A ideia é essa na ciência, né? Não é opinião. A gente tem que saber diferenciar, né, essa questão de opinião com o que conhecimento científico. Conhecimento científico, eles tentam chegar mais próximo possível da realidade, baseado em fatos, né, experiências, evidências, e chegar nesse nível de certeza, né? Se não tiver essa confiança, esse nível de certeza, porque faltam evidências, alguma coisa assim, então é melhor dizer que a gente não tem uma resposta, né? É assim que a ciência pretende trabalhar. Não tem resposta para tudo, e tem muita coisa ainda para ser que não tem é, resposta, mas é o papel da ciência buscar de forma mais confiável possível, né? No oitavo ano, no caso de vocês, a gente vai ter essa parte de citologia, células, estudar células, depois os tecidos, depois os sistemas, mais voltado para o organismo humano, né? Então, esse é o nosso foco. Hoje a gente vai começar com a introdução à citologia, que é o estudo das células, né? Então tá, como tudo começou, né? Lá por 1600 e pouquinho, né, 667, um inglês usando um microscópio ainda bem simples, que na verdade é só com poucas lentes que tinha esse microscópio, que era quase uma lupa, na verdade, né, um pouquinho mais forte que uma lupa, ele observando o tecido vegetal morto, pedacinhos de cortiça, o mesmo material que é feito, por exemplo, aquela a madeira mais fofinha, tipo a rolha de garrafa, né? Que é feita de material vegetal. Ele conseguiu perceber que tinha uns espaços entre, né, uns espacinhos ligando né, formando como se fossem um conjunto de buraquinhos, assim, né, uma peneirinha, na verdade. E esses espaços estavam vazios porque a madeira estava morta. Na verdade, ela é preenchida pela célula enquanto o vegetal lá está vivo, né? Depois que ele morreu, as células se decompõem, fica só a estrutura dessa rede de células ligadas umas às outras, né? Quando ele fez isso, lá em 1600 e pouco, né, boa parte da linguagem do conhecimento era feito, por exemplo, em mosteiros, né, e usava-se muito latim, então ele viu que essas estruturas pareciam pequenos quartos, né? Pequenos espacinhos, quadradinhos, que ele chamou de cela, que era como se fosse, eram chamados os quartos dos mosteiros, que significa, né, essa cavidade, ou então quarto, eram os quadradinhos que tinha, mais ou menos eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui é o Robert Hooke, tirando uma foto de perfil, todo bonitão aqui, com esse cabelão ali, né? De lado ainda, pá, né? E ele usava esse microscópio aqui, uma coisa muito simples, né? Com poucas lentes aqui, né? Precisava de muita luz, né? Fazer virar isso, né? Para poder enxergar. E ele colocou esse pedacinho de tecido vegetal e ele viu esses espaços aqui, que ele chamou, né, espaços que ele chamou de célula. Na verdade, ele não viu a célula, ele viu o espaço onde estava a célula quando o tecido vegetal estava vivo, né? Ali só tinha um espaço vazio, certo? Hoje a gente tem microscópios eletrônicos capazes de tirar foto de vírus, né? Coisa muito menor.
né, muito mais potente, né? Então, a célula, o que ela é? Ela é a menor parte do organismo vivo, tipo, a menor parte funcional do organismo vivo, que se desenvolve, né, consegue se desenvolver de forma autônoma, suas funções básicas de crescimento, reprodução, né, esse metabolismo, tal, produzir energia, essas coisas todas, é a menor parte, né, a gente é composto por milhões e milhões dessas células, cada uma com o seu, cada grupo de células com o seu tipo e as suas funções. As células que formam a pele têm um formato, né, as células dos músculos têm outro formato, e todas ligadas formando um conjunto, esse conjunto que são, né, os tecidos e os órgãos. Todos os seres vivos são formados por células, desde que seja até uma célula só, ser unicelular, se vocês já aprenderam, ou então formado por mais células, como no nosso caso, que são os seres multicelulares, né? Essa é a teoria celular, de que todos os seres são compostos por células. Nessa teoria, ela tira o vírus da jogada, porque o vírus não tem uma célula, então ele não é considerado um ser vivo por causa disso, né? Como é que a célula do que ela tem, né? Qual é a estrutura geral dela? Então, ela é formada por 3 partes básicas. O núcleo, onde vai estar armazenado aí, né, o material genético, né? A gente vai ver. O citoplasma, onde tem essa parte líquida, né? Que compõe a parte interior da célula, a parte líquida, meio que gelatinosa, com bastante sais dissolvidos, né? Bastante água, na verdade, também. E que está onde está as organelas celulares estão boiando, né? Isso que tem dentro da célula, no citoplasma, essa parte líquida. As organelas celulares, elas são estruturas que tem dentro da célula, né, nesse citoplasma, algumas de origem da própria membrana plasmática da célula, que a gente vai ver depois, outras de origem provavelmente de externas, e na verdade tem uma teoria para explicar de onde surgiram algumas organelas que têm vida própria dentro da gente, né? Vamos falar mais para frente depois delas. Então, essas organelas, elas desempenham as funções vitais da célula em si. Algumas cuidam da produção, da produção de proteínas para fazer mais DNA, para recompor a membrana plasmática, outra produz energia, outra faz a digestão celular, né? Então, cada uma tem uma função dentro desse conjunto, né? E aí, por último, a membrana plasmática, que é o que delimita a célula, é como se fosse uma bolha, uma bola de sabão, aquela bolinha, uma bolha em volta da célula, formada por lipídios, né, de proteínas, gordura, principalmente, né, envolvendo toda essa célula, deixando que o material que está dentro da célula não saia, né, não se exploda, vamos dizer assim, né, e também nem todo o material de fora entre, né, é como se fosse uma barreira semi-permeável, que permite a entrada de algumas substâncias e saída de outras, né, mas não de tudo, é uma forma de manter o equilíbrio entre o que está dentro e o que está dentro da célula, certo? Então, existem células procariontes e eucariontes. Vocês já devem ter estudado isso também lá no 7º ano, mas vamos ver de novo, né? O que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. A célula procarionte é as mais simples que tem. As bactérias são procariontes, só elas são procariontes, né? São as células mais simples porque, assim, o DNA delas está espalhado no meio da célula. Você quer a sequência de DNA dela. Algumas tem DNA circular e tal, né? E aqui, esses grãozinhos vermelhinhos aqui são algum tipo de organela celular. No caso, essa aqui é o ribossomo, que produz proteínas para as funções vitais da célula. Basicamente, ela tem o citoplasma, e basicamente é isso. É uma célula muito simples. Ela tem a membrana plasmática dela também, e além da membrana plasmática, ela tem uma parede celular, que é como se fosse uma caixinha mais resistente que dá uma sustentação para a célula em si, como se fosse um esqueleto dela. A gente sabe da parede celular das bactérias, que é feito de uma proteína específica, né, que é diferente, é só semelhante nos fungos, depois a gente vai ver isso, né, e é isso. E a célula eucarionte? É uma célula muito maior, tem uma estrutura específica para guardar o DNA, que no caso é a carioteca, ou então a gente fala do núcleo. Essa não tem núcleo, a procariote, na verdade ela tem núcleo, essa estrutura do meio que é o núcleo dela, só que ela não é um núcleo organizado. Nas eucariontes, o núcleo é organizado dentro de uma estrutura própria, chamada carioteca, fechadinho, que separa do resto do citoplasma.
Além disso, além de ter esse núcleo organizado, uma carioteca que separa, guarda lá o material genético, tem muito mais organelas celulares dentro dessa célula, né? Que tem, por exemplo, a mitocôndria, que tem um retículo endoplasmático, complexo Golgi, a gente vai aprender todas essas organelas. Não se desesperem, também não vai ficar difícil, porque a gente vai tentar ver o básico dessas células também, não vai ficar, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais fácil de lembrar depois, sabendo o que elas fazem, entendendo a função delas, fica um pouco mais fácil, né? Outra coisa, que ela tem a membrana plasmática em volta da célula, né? Só que ela não tem parede celular, né? No caso, isso aqui é uma célula animal. A gente vai ver que algumas células eucariontes, como a célula vegetal, tem parede celular, né? Mas diferente das bactérias, vamos ver. Só para um nível de comparação, essa aqui é uma célula eucarionte, porque o núcleo organizado, tá? Né? Essa aqui é uma célula da parede interna da boca, né? É uma prática que a gente sempre faz quando começa, né, na faculdade, no primeiro ano que vai estudar citologia, e aí tem o uso do microscópio, a gente passa um algodãozinho lá, um cotonete dentro da bochecha, e aí passa a saliva que veio no cotonete numa lâmina do microscópio, coloca alguns tipos de corantes específicos nem para B aqui até, para poder visualizar melhor a célula. E aí a gente consegue ver isso aqui no microscópio, né? A membrana plasmática, o núcleo que fica visível, o resto não fica muito visível. Isso aqui é uma célula eucarionte, uma célula humana, em comparação com o tamanho de uma bactéria, né? Também que está na boca, né? Olha o tamanho de uma bactéria para uma célula eucarionte. Então, essa é a comparação de tamanho. Células procariontes e eucariontes têm tamanhos muito diferentes. Uma bactéria é muito menor do que uma célula eucarionte, né? Uma bactéria perto de uma célula humana é quase só um pontinho ali, né? Tem essa diferença do que compõe a célula, as características da célula em si e o tamanho, né? Para diferenciar. Então, essa é uma célula vegetal, que tem grandes diferenças, mas tem algumas coisas semelhantes na célula eucarionte animal, por exemplo. Tem um núcleo onde está guardado o DNA, igual das células animais, tem organelas como retículo endoplasmático, complexo golgiense, igual das células animais, mitocôndrias também é igual. O que é diferente? Ela tem essas bolinhas verdes aqui, ó, tá vendo essas bolinhas verdes aqui? Elas são os cloroplastos. É uma organela que só célula vegetal tem. Dentro dela está a clorofila e essas organelas são as responsáveis por fazer a fotossíntese, né? Outra coisa que a célula vegetal tem é essa estrutura aqui, tá vendo que tem formato aqui e tal, mais geométrico e tal, isso também é uma parede celular. No caso das células vegetal, a parede celular, que é como se fosse uma caixinha que guarda a célula lá dentro, dá uma resistência muito maior, inclusive porque essa parede celular é feita de celulose, é um material que a gente usa para fazer o papel, né? Então, é uma estrutura bem resistente, e uma célulazinha encaixada na outra, né, dá uma sustentação para o tecido vegetal. É por isso que as plantas daí conseguem crescer e tal. Ela não tem um esqueleto, né? A planta não tem esqueleto. Ela tem a parede celular para poder fazer essa rede de células com parede celular, uma ligada à outra, e aí dá sustentação para o tecido, né? Então, essas são as grandes diferenças da parede celular, da célula vegetal, animal e a célula procarionte, certo? Existe uma explicação aqui para como surgiram as células de procariontes, surgiram as eucariontes. Como é que foi esse processo de evolução? Uma teoria é a teoria da endossimbiose. O que explica a teoria da endossimbiose? Que no início só existiam células procariontes simples, né? É mais fácil a gente pensar que no início a vida sempre começa mais simples e vai se tornando mais complexa, né? Não o contrário, né? Então, provavelmente, lá no início das primeiras formas de vida na Terra, microscópicas, né? Eram procariontes, né? E existia uma diversidade enorme de células procariontes pelo mundo, né? Algumas células procariontes que se alimentavam de outras que quebravam moléculas de glicose, de açúcar, né? E respiravam oxigênio, outras que faziam fotossíntese, ou seja, pegavam carbono e água e usavam a luz para produzir moléculas, compostos orgânicos, tipo açúcares,
que virava o alimento para ela, enfim. Mas cada uma vivia a sua vida sozinha e era, né, independente, né? Existe um processo que se estuda em ecologia, provavelmente vocês estudaram lá no sexto ano, que é a ideia de uma relação ecológica de mutualismo. Mutualismo é quando seres de espécies diferentes se combinam e interagem, daí acabam um beneficiando o outro. Exemplos de mutualismo, a gente tem, por exemplo, os líquens, aquelas manchas lá que tem nas árvores, no telhado lá, que alguns chamam de musgo, mas na verdade o musgo está mais para a planta, o verdinho. Eu estou falando aquele meio cinza, assim, né, os líquens. Eles, na verdade, são associação, isso vocês estudaram no sétimo ano, sobre os líquens, associação entre algas e fungos. São dois seres vivos completamente diferentes, de reinos diferentes, que um vive dentro do outro e se beneficiam, né, dessa forma. Na verdade, existem vários exemplos de mutualismo na gente mesmo. Por exemplo, existem bactérias vivendo nos nossos intestinos que sem elas a gente não consegue absorver a maior parte dos nutrientes do que a gente ingere, do que a gente come. Se não fosse essas bactérias vivendo, a gente não vivia também. Então, é um exemplo de mutualismo. A gente fornece o alimento para ela, ela digere e dá uma parte desses nutrientes para a gente. Ela tem um lugar pronto para viver e fica só recebendo comida. E aí a gente recebe os nutrientes, uma parte dos nutrientes que ela consegue digerir. Né? Então, é uma vantagem que existe na união entre dois seres diferentes. Tipo a fusão lá do Dragon Ball, lá, né? Se fundem, mas você consegue ver, né? Tipo, se eu pegar um microscópio, eu consigo pegar um líquen e ver aonde é a alga, aonde é o fungo, eu consigo saber que são dois seres vivos diferentes. Só que eles estão tão dependentes um do outro, depois de um tempo, por conta da evolução, que eles praticamente não vivem mais separados. Nós, por exemplo, se tirar as bactérias da nossa flora intestinal, nós morremos, né? Então, a ideia de mutualismo é essa, né? Seres diferentes que acabam vivendo juntos para ter esse benefício mútuo, por isso mutualismo, né? Isso deve ter acontecido na história do surgimento das células eucariontes. No início, todas eram procariontes, algumas células faziam, como eu falei, geravam energia através da queima do açúcar, a outras conseguia produzir açúcar através da fotossíntese, a outras só comia células menores, enfim, em algum momento, esses tipos de células que faziam fotossíntese, ou então que produziam energia quebrando a glicose, foram parar dentro de uma célula procarionte maior. Né? Talvez ela fosse alimentar dessas células menores, elas ficaram lá dentro e não foram digeridas, e acabou tendo uma vantagem, né? Porque o que aconteceu? Essas células acabaram tendo dentro delas outras, né, células de bactérias, né, outras bactérias que faziam funções bem interessantes, como produzir energia, né? A mitocôndria, que é uma organela que a gente tem nas nossas células hoje, todos os animais têm, todas as plantas têm, na verdade, ela tem DNA próprio, né? Se reproduz sozinha dentro das nossas células, e ela pega a glicose do que a gente comeu, mais o oxigênio que a gente respirou e transforma em energia. E elas estão dentro das nossas células e de todos os animais e plantas. Mas ela, na verdade, tem tudo para ser uma bactéria, que provavelmente há bilhões de anos atrás foi parar dentro de uma célula maior, e aí começou a surgir células eucariontes que conseguiam produzir energia quebrando glicose. E a mesma coisa com o cloroplasto, que na verdade é não, também tem DNA próprio, também se reproduz de forma independente dentro de uma célula vegetal, só que daí ele tem a capacidade de pegar carbono, água, fazer fotossíntese e produzir glicose. Né? Então, essa célula maior se beneficiou de ter cloroplastos vivendo dentro dela, porque a glicose é produzida dentro dela. Ela não precisa comer, ela só precisa pegar sol. É isso que fazem as plantas, né? As algas e tal. Então, ela só precisa pegar sol e produzir glicose. Né? Nós não temos cloroplastos nas nossas células, as células animais, né? E alguns protozoários que não fazem fotossíntese. Então, só tem a mitocôndria. Né? Por isso que a gente precisa se alimentar, buscar o alimento de fora, né? Enquanto as plantas produzem isso dentro delas. Né? Então, essa é a explicação, a mais provável explicação para que tenham surgido células eucariontes. Daí, depois de um tempo, separaram só as células animais, né? Que na verdade ainda não eram animais, eram protozoários,
por exemplo, protozoários que fazem fotossíntese. Depois a evolução encaminhou para surgir os primeiros animais, as primeiras plantas, isso aí toda uma história bem mais longa ainda, né? Então, de início, é isso. A gente tem o início do que é a citologia, do que a célula é feita, dessas três partes, né, membrana plasmática, citoplasma, dentro tem os organelas celulares, e o núcleo celular, onde está abrigando o material genético. Existem as células procariontes e as células eucariontes. Qual que vai interessar para a gente, a partir de agora? Estudar as células eucariontes. E, de forma mais específica, a célula animal, porque a gente vai dar um foco aí nos organismos, no corpo humano, né? Então, a gente vai ter que falar de células animais, porque as nossas células são células animais que não têm cloroplastos. Ok? Por enquanto é só. Até a próxima.